tarde. Continuando a nossa série de palestras, hoje temos como convidado César Gon, e gostaria de mencionar que um dos maiores prazeres que eu tenho é encontrar nossos ex-alunos, tá, que tiveram sucesso na vida, certo? Eu não sei se eles tiveram sucesso, a contribuição foi nossa, certo? Se eles aprenderam alguma coisa com a gente, ou se nós não estragamos muito quem já era bom, né? Tudo bem, né? Isso a gente pode discutir alguma hora. De qualquer jeito, César é um dos fundadores de uma das maiores empresas de informática, acho que no Brasil, né? Tá. No Campinas também é fácil. Estamos na luta. E é o CEO dessa empresa, certo? Foi um excelente aluno. Vocês podem ver mais detalhes no próprio aviso, eu não vou repeti-los, certo? E vai falar um pouco sobre a trajetória dele, isso, certo? Isso. Obrigado. Obrigado, Tomás. Gentileza. Eu vou... a história da CIT tem 23 anos. E eu vou falar muito rapidamente sobre essa trajetória e escolhi aqui como conteúdo a parte final, que é o que a gente está vivendo hoje, que talvez seja mais interessante, que é a transformação da própria CIT numa empresa que transcende o software, produzir software. Eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Na verdade, desenha todo sua proposta de valor em cima dessa tese da transformação Lean Digital. E Lean e Digital parecem coisas bem antagônicas, assim como Beethoven e Despacito. Minha missão aqui é, ao final, vocês, ou pelo menos parte de vocês, concordarem comigo que o que a gente está fazendo é colocar Beethoven para dançar Despacito. Bom, a CIT é uma empresa, hoje uma multinacional brasileira. A gente faz 23 anos que a gente trabalha basicamente com grandes corporações e tem um aprendizado nessa trajetória. E um aprendizado, inclusive, de internacionalização, né? A CIT tem 40% do negócio hoje fora do Brasil. Os principais mercados, né? Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China e Austrália, tem, além do nosso core, que é o Brasil, né? E 150 vagas abertas, quem estiver procurando, vocês aí que estão assistindo, quem estiver procurando emprego, 150 vagas abertas, e hoje a gente está passando aí de 2.500 pessoas. É uma empresa de engenheiros, mas que hoje tem, acho, mais multiculturalidade ali. A gente tem estrategista, design, psicólogo, a gente tem outras. Os 100 primeiros eram todos engenheiros e todos da Unicamp. Depois a gente diversificou bastante, né? Um dos orgulhos são 23 anos de crescimento, né? Com crise, sem crise, com dólar alto, baixo, com toda a insegurança de se montar negócios no Brasil, a gente, de uma forma ou de outra, foi conseguindo avançar. Eu acho que isso tem mais a ver, não com os nossos acertos, mas com os nossos erros e a nossa capacidade de se reinventar o tempo todo para fazer sentido à medida que o desafio dos nossos clientes vão mudando, né? Eu resumo a história aqui em 3 grandes fases, né? Eu diria que a fase, estou excluindo colocar a empresa no ar aqui, né? Mas a gente nasce como uma empresa de engenharia de software, muito focada em processos e disciplinas relacionadas à arquitetura de software. Isso foi os nossos primeiros 11 anos. E aí a gente foi atrás de um selo em cima de um padrão de maturidade criado pela Carnegie Mellon University, que era o CMM. Então, era a nossa tese para internacionalização. Se a gente conseguisse esse selo, a gente conseguiria vender nos Estados Unidos. E na verdade, essa tese ingênua funcionou num primeiro momento. A gente foi a primeira empresa a conseguir essa, não é bem uma certificação, mas é usado no mercado como uma certificação. E aí a gente começou a
os primeiros contratos nos Estados Unidos nasceram em cima da curiosidade de empresas americanas de que não só na Índia, ou na Boeing, ou na NASA, mas tinha no Brasil uma empresa que tinha nível 5 no tal do CMM. Só que isso eu chamo a fase da colaboração, né? A gente atendia as áreas técnicas, né? Os departamentos de tecnologia dos nossos clientes. A gente chega nos Estados Unidos, toma um susto de competição, de realidade, de visão, o banho de Silicon Valley, né? E a gente começa a trabalhar com empresas de fronteira, né? Um dos primeiros clientes nossos lá foi o Yahoo. E o Yahoo nos provoca dizendo, legal a empresa, vocês realmente têm competências, processos, etc. Só que vocês estão desenhados para o passado. Essa indústria, que depois ganhou o nome de fábrica de software, né? Que eu brinco que é uma senzala intelectual para engenheiro, ela foi uma resposta a uma hiperdemanda por software customizado, que veio de 3 grandes forças que aconteceram aqui em 95. Começava a internet, disponível para as empresas, né? A gente já usava aqui na Unicamp, mas as empresas mesmo, primeira vez que a internet podia ser usada em 95, os Estados Unidos um pouquinho antes, 94. Acontecia isso, e ninguém sabia ainda o que isso ia significar, do ponto de vista de ambiente de negócio. Começava a febre dos ERPs, todo mundo querendo integrar os back-offices, né? Diminuir a complexidade da gestão financeira das empresas, etc. Então, aí começa SAP, Oracle, etc. Uma avalanche de mudança nos ambientes de tecnologia. E tem uma terceira que a gente viveu, que é o bug o falso, né, cataclisma que viria com o bug do milênio, mas que de uma forma ou de outra gerou orçamento para se refazer muita coisa, porque afinal de contas tinha-se a tese que tudo ia parar de funcionar, o elevador, o avião, etc. Depois, obviamente, isso mostrou-se uma grande besteira. Mas do ponto de vista de gerar demanda por software, foi avassalador. Então, essas 3 coisas, e a resposta da indústria de tecnologia foi a fábrica de software, né? Padronizar os processos e fazer mass production de software e soluções tecnológicas. Bom, isso acontece. A gente começa a vender nos Estados Unidos em 2004, mas a gente abre a CIT mesmo, a subsidiária, em 2006. Né? E aí esse choque, tinha um choque de realidade, e começava ali, era o início de cloud computing, as redes sociais, vinha smartphone, vinha um pouquinho depois machine learning, né? Essas disciplinas começavam a redesenhar o que era possível com tecnologia dentro de uma grande corporação. Aí eu digo que surge a fase de inovação, innovate. A nossa proposta de valor não era mais pegar especificações dos clientes, que teoricamente eles tinham traduzido problemas de negócios em especificações, pegar isso e devolver software, que dificilmente resolvia de fato aquele problema de negócio. Mas aí era inovação, era experimentação, era fazer design de coisas, né? Nessa época a gente mergulha em técnicas de design, né? Acho que todo um conceito que foi criado pela IDEO, mas que hoje já é mainstream, é que você precisa liberar a inteligência coletiva, né, nos processos criativos, e tem muita técnica para isso. A gente mergulha e adiciona isso na nossa oferta. Então a gente não pega mais especificação, a gente pega problemas de negócio e trabalha neles, uma hora isso vai virar software, etc. E isso foi a nossa aventura. Nesse momento também a gente abre China, Japão, é a fase da internacionalização. E até que agora mais recentemente, há 2, 3 anos, começa uma outra, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Uma nova fase, eu acho, para todas as grandes corporações. É como é que eu me traduzo. Eu sou lá campeã do século XX, né? Eu sou o grande banco, ou a grande operadora de telecom, ou eu sou sei lá, o grande varejo campeão do século XX. Como é que eu me traduzo para um mundo do século XXI, onde agora tem o Amazon, que de repente decide entrar no meu business, eu tenho o Google, eu tenho o Apple, e essas empresas
inspiram um conjunto enorme de startups, de fintechs, etc. Como é que aquele dinossauro campeão, né, as grandes marcas do século XX, vai se traduzir. E a palavra da moda é a tal da transformação digital. Isso não está na mesa das áreas de tecnologia, isso está no board e na alta liderança de 100% das empresas hoje. Vou fazer uma homenagem ao Célio. Bom, pulei. Colabore, inove e transforme é o significado de CIT. Collaborate, Innovate and Transform. Aí fala, pô, César pensou isso lá em 1995? Não. CIT nasceu como Consultoria Informática e Telecomunicações, mas na verdade não foi o nome que eu dei, não. Nem sei se foi o Jorge Omar ou o Célio, que tinham... na verdade, a CIT foi ela nasceu ela foi construída em cima de um CNPJ que o Célio tinha, uma empresa de consultoria, junto com um sócio, né, Célio? E ele ia fechar essa empresa, eu precisava de uma empresa rápido para começar a CIT, e ele gentilmente me emprestou a empresa, porque no Brasil hoje ainda é muito demorado, naquela época era, sei lá, absurdamente demorado abrir ou fechar uma empresa. Então a CIT nasce e a gente gostou do nome, etc., manteve isso, tem uma trajetória de logo, você vê que dá para sempre melhorar, né? Eram horríveis, e hoje acho que a gente está no momento mais feliz de branding, né? O Collaborate, Innovate, Transform, ele surgiu quando a gente mudou o nosso pensamento de marketing para os Estados Unidos. A primeira coisa que aconteceu foi falar, precisa revisitar essa marca e o significado, né? A partir daqui a gente não usava mais as letras, mas a gente também não tinha significado. Aí nasceu, então faz uns 8 anos que a CIT é Colabore, Inove e Transforme. Mas... Oi? Eu pensei que era ciência e tecnologia. Pode ser também, pode ser também. Mais tecnologia do que ciência, eu acho, mas pode ser também. Eu falei, assim, eu tenho uma métrica, a gente colocou esse redesenho da CIT como uma empresa que honra, como uma empresa voltada não só para transformar o ambiente tecnológico, mas para transformar a cultura e os processos das grandes empresas, e a tese da transformação Lean Digital. Eu tenho um contador que desde que a gente foi início de 2007, a gente lançou essa tese no mercado, e eu recebi na CIT 74 presidentes de grandes empresas, incluindo Itaú, Azul, Coca-Cola, etc., para falar de transformação digital. Esse é o meu indicador de que esse assunto não é um assunto de tecnologia, e sim um assunto de board e de alta liderança das empresas, né? Então, eu comentei, a gente começou a nossa história atendendo o gestor de tecnologia. Quando a gente foi para os Estados Unidos e deu aquela repaginada com as novidades digitais, a gente começou a atender o CTO, né, ou o CIO das grandes empresas, e agora, de novo, a gente mudou o nosso cliente mesmo, é a alta liderança de negócio das grandes empresas. Então esse é o momento atual, né? E o que mudou, na verdade? A gente fala muito de tecnologia, mas a grande transformação por trás do grande medo, na verdade, que faz essas empresas se moverem hoje, é o nosso comportamento como consumidor. A gente toma decisões de compra radicalmente diferentes do que a gente tomava há 10 anos atrás. E a gente é muito mais volúvel, na verdade. A gente é muito menos fiel a uma marca, a um conceito. A gente muda muito mais rápido de ideia. E a gente é o dinossauro da história. É só pensar como é que as novas gerações tomam as decisões de compra deles, e o quão volúvel, né, o quão instável é a fidelidade deles a um produto, a uma marca, a um serviço. Então isso coloca em xeque, né, essa mudança radical do comportamento do consumidor. Isso destrói o modelo de eu pesquiso macro tendências, eu pesquiso macro tendências, estruturo recursos, pessoas em cima dessas macro tendências, crio ofertas e depois meto comunicação unidirecional e isso vai vender. Isso não funciona mais, né? E para rodar esse modelo que é centrado no
nesse consumidor instável, as empresas estão mal desenhadas, elas são lentas. Né? As grandes marcas e empresas campeãs do século XX são absolutamente voltadas para compliance, né, para previsibilidade, mas não para inovação, para entender o cliente, para mudar rápido, para reagir a uma realidade. E a gente brinca aqui que as empresas são slow by design, então elas não têm velocidade de aprendizado. E aí, quando elas se comparam com Google, Amazon e outras grandes empresas que já nasceram nessa época digital, elas se pegam anacrônicas. Elas pegam anacrônicas porque o know-how de conquista de mercado está baseado em planos de negócio, em entender o futuro e se planejar para executar aquele futuro, e não em fundações estratégicas, e não em ser rápido, em ser obsessivo em relação ao que o cliente faz, e ser muito bom em criar experiências. Né? Tanto é que, se você pensar quais são as nossas melhores experiências hoje, como cliente, você vai lembrar de Spotify, de Google, de Apple. E aí, quais são as nossas piores? A hora que a gente tem que falar com o nosso banco, com a nossa operadora de telecom, com a companhia aérea, é tudo horrível. Né? E por quê? Porque esses caras não nos entenderam ainda. E por que o Spotify é tão legal? Porque esse cara está nos entendendo. E a gente vai mudando de ideia e ele vai acompanhando para onde a gente está indo. Né? Porque ele não está trabalhando com planos de negócio, está trabalhando com fundações estratégicas. E eu brinco com esses CEOs, esses presidentes, porque é típico, né? O cara vai lá para o Silicon Valley e volta dizendo, não, agora a minha grande empresa vai funcionar como uma startup. Ele sonha que agora ele vai ser ágil, ele vai produzir esquilos, né, em grande quantidade. E, em particular, ele vai lá para o Silicon Valley, a tese é toda empresa vai virar uma empresa de software, então o que você precisa mesmo é ser muito bom em fazer software. E aí o cara cai logo, então eu preciso montar os times ágeis, né? Preciso usar Scrum e isso vai resolver o meu problema estratégico. E aí o cara monta os pilotos, né? E todas as grandes empresas fizeram isso, que cria um ambiente isolado, artificial, que não está dentro da burocracia da grande empresa, contrata um monte de gente nova, que não está dentro da cultura da grande empresa, e roda ágil. E aí fala, pô, realmente é mais rápido mesmo. Está provando o quê, né? Aí o cara volta para a empresa e fala, pô, legal, eu criei aqui o meu banco virtual, ou a minha... Mas ele criou só um esquilo, porque ele continua sentado no grande caracol lento, que é a corporação. E pior que isso, ele não aprendeu nada. Porque, obviamente, que se você vai para um ambiente onde você não tem compliance, não tem jurídico, não tem legado, não tem infraestrutura, você vai e põe alguma metodologia nisso, você vai ser mais rápido. Mas o que você aprendeu para turbinar o seu grande caracol? Né? E no fundo, o que está por trás disso é que, para você ser rápido e aprender de verdade com o cliente, você precisa fazer o ciclo entre o desenho de uma estratégia de experiência. E isso chegar na mão do cliente, né, a prova dos 9, esse ciclo precisa ser muito rápido. Para vocês terem uma ideia, um grande banco leva 800 dias para fazer isso. Significa que se a Nubank lançar... A Nubank é uma startup da moda aí. Se ela lançar uma feature legal hoje, e o Bradesco, o Itaú, se esses caras quiserem copiar, eles vão levar 800 dias. Imagina como é que você sobrevive num ambiente de disrupção, de novidade, se o seu processo de aprendizado em relação ao cliente leva 600 dias, 500 dias. Mesmo empresas bem mais ágeis do que os grandes bancos também levam centenas de dias para fazer esse ciclo. Um ciclo que uma startup roda semanalmente. Né? Então essa é a ITI é um pedaço da história, né? Mas é menos de um terço da história. Esse processo entre você visualizar uma disrupção na experiência do seu cliente, conseguir budget, conseguir mobilizar as áreas, aí trazer o pessoal de marketing para acertar a comunicação disso, o jurídico para ver que risco você está correndo, e depois entrar na fila de tecnologia, que é um gargalão. Posição 173, uma hora sai. Aí você tem que colocar isso em produção. Aí não tem infraestrutura, porque eu não posso usar nuvem, porque é inseguro, etc. Esse ciclo, uma hora você sai do outro lado e ninguém mais nem lembra por que estava criando. Primeiro que chega só
né, um pedacinho daquele sonho tropical. E segundo, que ninguém aprendeu nada. Porque já, cognitivamente, quais eram as teses por trás dessa hipótese de que eu ia vender mais produtos ou ia ter mais engajamento? Ninguém mais, já se perdeu nesse processo, né? Então, a transformação aqui é como é que você encurta para valer esse processo, como é que você faz ele pelo menos ser 10 vezes melhor, né? Bom, e aquilo é uma grande simplificação. Se você olhar uma grande empresa mesmo, dessas que eu comentei, na verdade você vai ver que tem muita gente fazendo muita coisa, né? Então você tem toda uma... Você tem iniciativas para todo lado, ágil, de uso de tecnologia, de pilotos de machine learning, sei lá o quê, mas na verdade você tem gerações de legados também, 3, 4 gerações de sistemas ou produtos que foram envelhecendo ali dentro, e você tem uma cultura de sobrevivência, na verdade. Não é uma cultura de ser rápido, de inovar, é uma cultura de só não ser demitido na próxima onda que está ali na frente. E mudar essa situação não é uma questão de tecnologia, não é jogar mais tecnologia aqui. Na verdade, a tese aqui é que é uma questão de cultura. O que está por trás de uma transformação é mudar, ou seja, traduzir aquela cultura que funcionou no século XX para uma cultura nova, mais voltada para a velocidade, para a inovação, que é o que claramente vai funcionar e está funcionando. É só olhar quem são as empresas que estão dominando hoje o mundo. Mas como é que você faz isso, né? Porque você não nasceu digital, né? Ao contrário de Google, de Amazon. Você nasceu num ambiente completamente diferente do novo. E esse é o ponto de partida, para não falar que é César Gon que está dizendo isso. Esse é o presidente do Itaú, publicamente dizendo: o grande desafio, né, da maior empresa de serviços financeiros da América Latina é cultura nesse século. Esse é um bom ponto de partida. E aí, a brincadeira aqui é que, tá bom, é a cultura. Então, como é que eu mudo cultura? Eu mando os executivos todos lá para o Silicon Valley. Eles vão visitar o Google, Spotify, etc. Isso é uma brincadeira com quase todo mundo já fez. Os principais executivos fizeram práticas de design thinking. Você põe sofá vermelho, porque senão você não é inovador. Open Office. Você comprar startup. Peraí, não comprou nenhum ainda. Compra uma startup e você roda hackathons, todo mundo roda hackathons. Você cria a sua incubadora, a sua aceleradora. E aí, para fechar mesmo, você abre um escritório com 2 pessoas lá em São Francisco. Isso é uma ilusão de que eu faço isso e aí eu vou ficar mais inovador. Porque uma grande empresa nunca vai ser uma startup. Né? Até porque uma startup ela quer ser uma grande empresa, ela não é ainda. E ela pode, no dia a dia, apostar a empresa inteira, né, em qualquer direção. Quando você já é o líder de mercado, você não vai bet the company em nada. Você quer ter options disruptivas, mas você não vai apostar a sua empresa em alguma coisa específica. Né? Os seus acionistas não permitem. E aí que a gente entra em Lean. Tudo isso para falar que como é que se muda a cultura. Né? Esse é um artigo, né, lá da Escola de Negócios do MIT, que foi escrito em cima da experiência da Toyota. Como é que a Toyota entrou lá na década de 80 nos Estados Unidos, né? Ela entrou através de uma joint venture com a General Motors. A Toyota já estava assustando o mundo, né? Lá da ilha japonesa. Como é que ela conseguia ser tão produtiva, com tanta qualidade, com tão poucos recursos e mercado, né? E ela já valia mais, provavelmente, ao final da década de 90, do que todas as grandes montadoras americanas e europeias. Por quê? Né? Aí nasce o estudo do Lean, é um estudo do MIT também, né? E criou depois aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, e o entendimento de que não era robô, que o negócio do Japão era um jeito diferente de se obsessivamente produzir bem alguma coisa. E por trás desse experimento, esse é um artigo que inclusive chama How to Change a Culture.
a Toyota decidiu, ao contrário das outras, Honda, etc., ao invés de abrir uma fábrica nos Estados Unidos, que tinha uma pressão enorme para produzir carros nos Estados Unidos, se você quisesse continuar naquele mercado, ela fez uma joint venture porque ela achou que ela ia aprender mais rápido. E a GM pegou a pior fábrica sobre todos os indicadores de produtividade, qualidade, engajamento, etc., e jogou na mão da Toyota, né? E aí ela aplicou uma série de teses sobre como mudar a cultura com as mesmas pessoas, não era com outras pessoas. Em um ano era a fábrica mais produtiva dos Estados Unidos. É uma experiência que está nesse artigo do John Shook, que basicamente, eu não vou tentar, significa você não declara que agora eu tenho uma nova cultura, agora a gente é inovador, a gente é ágil, espera que isso mude atitudes e valores, e aí muda o comportamento, né? O que as pessoas fazem, como é que elas tratam o seu dia a dia. Na verdade, o modelo Toyota é você muda o dia a dia das pessoas, de verdade, muda os processos, o que ela vai fazer, e isso vai mudar valores e atitudes, e aí, de repente, você tem uma nova cultura em place. Então, é uma inversão clássica aí o John Shook fez esse modelo baseado no trabalho desse Edgar Schein, que é um estudioso do MIT também sobre cultura organizacional. E o que a gente fez, na verdade, foi pegar esse arcabouço Lean e traduzir para o mundo digital. Essa é a nossa contribuição nesse negócio. Turbinar isso com design, que eu acho que é o leverage da inteligência coletiva, e ter como endpoint, né, como output desse processo, não só a tecnologia, apps, sites, né, plataformas tecnológicas, mas sim uma nova cultura focada em aprendizado. Essa é a nossa tese e a nossa proposta de valor. Esse sou eu com o John Shook. A gente iniciou uma interação com o Lean Institute, que fica em Boston, Lean Enterprise Institute. O John Shook foi o primeiro Seisei não japonês da Toyota, e ele que fez parte do time que tinha que traduzir a Toyota para o mercado americano. E depois disso ele acabou sendo um dos fundadores da comunidade Lean, né, e do Lean Enterprise Institute, que é uma grande inspiração. O outro cara é esse aqui, eles vieram ano passado na CIT, o Jim Womack é o cara que escreveu A Máquina que Mudou o Mundo, que é o resultado de um estudo que o MIT fez sobre por que estudando todas as montadoras do mundo, o que a Toyota tem de diferente. É ali que nasceu a visão do Toyota Production System e que se cunhou a palavra Lean como esse jeito diferente de pensar o ambiente de produção. Bom, eu digo que a nossa experiência não é teórica, é do campo de batalha, né, de cada um desses nossos clientes, mas tem eu coloquei aqui um conjunto de referências que eu acho interessantes para quem quiser se aprofundar, né? Tanto os livros mais seminais do mundo Lean, como algumas referências mais novas, inclusive de design, né, a coletânea Design a Better Business, para quem quiser entender o que está virando esse negócio de design. E o Antifrágil, a gente faz muito analogias com o livro do Taleb, como é que se você transforma sistemas complexos de dentro para fora. E a gente vai lançar o nosso livro, a princípio, com o codinome Faster Faster, que é uma parceria lá com o Lean Institute de Boston, sobre a nossa experiência em traduzir o Lean para o mundo digital. Se tudo der certo, a gente lança no segundo semestre. Bom, eu falo em traduzir, né? O Lean nasceu como uma obsessão de melhoria contínua no ambiente de produção, de fábrica, né, tendo como icônicas referências, né, a Toyota e um pouquinho depois a GE. A tradução disso para o século XXI, para o ambiente disruptivo, ela tem novas referências. Agora a gente está falando de Amazon, Google, esse tipo de empresa. E se você pegar o pensamento dessas novas powerhouses digitais, você vai ver que o Lean aparece, né, como uma forma de escalar a cultura. A Amazon já tem 560 mil pessoas, eu vi o último relatório. Como é que essa empresa continua ágil? Como é que ela continua? Por que ela não virou uma empresa que leva 800 dias
pôr uma inovação na mão do cliente. O que está por trás disso? Está por trás disso o fato que essas empresas conseguiram escalar para uma dimensão não trivial, né? Acho que o Google já tem mais de 70 mil pessoas, um espírito e uma cultura voltada para a inovação, para a autonomia, para o propósito, etc. Só que isso é só o end state, né? Como é que eu me traduzo para esse tipo de comportamento? O Lean também ele ganhou, aqui era sobre melhoria contínua, né, em cima dos 5 princípios básicos, mas ele ganhou uma nova ambição, né, de 10 vezes melhor, de usar a disrupção tecnológica, usar o arsenal novo disponível para você conhecer e surpreender o cliente o tempo todo, né? E a gente fala em velocidade, mas velocidade para quê, né? Velocidade não é para correr mais rápido para o abismo, né? Na verdade, velocidade para entender cliente e para ficar muito bom em desenhar experiências digitais ou não digitais para os seus clientes. Essa é a função da velocidade nessa equação de aprendizado corporativo. E nossa tentativa de dar alguma estrutura para o que é essa transformação Lean Digital, a gente agrupou. Bom, primeiro a gente definiu ali o que a gente chama de Lean Digital Cornerstone, como qual que é o conjunto mínimo de práticas ou processos que mudam o comportamento humano. Porque no fundo a gente está falando de mudar comportamentos humanos. E a gente agrupou esses cornerstones em 3 grandes blocos, né? Um bloco mais palpável, que é você precisa mudar a maneira como você constrói soluções de tecnologia, né? Que é o Lean Design Delivery. Aí tem, obviamente, que aí aparece o ágil, aparece DevOps, aparece o design de experiência, aparece o conceito de MVP. Essa é a parte mais palpável. Mas ela é absolutamente insuficiente para uma transformação de verdade, sem os outros 2 blocos, né? Você precisa mudar o seu sistema de gestão. Esse para a gente talvez a maior dificuldade das grandes empresas. Você precisa olhar métricas distintas, você precisa mudar o seu ambiente para ele permitir o tal do visual management, que é um pilar da gestão Lean, né? Você precisa ser muito obsessivo e disciplinado com PDCAs, né? Com o ciclo de fazer e checar e corrigir, e você precisa ter uma visão de longo prazo, mas ser obsessivo no que você vai fazer no quarto, né? A gente chama de camp by camp, usando aí o conceito de OKRs, Intel, Google, né? Mas isso não para em pé se você não mudar o seu RH, se você não mudar a maneira como você forma e treina a sua liderança, e como incentiva a sua liderança, né? Tipicamente, as empresas têm silos, que são os departamentos, e elas querem que esses departamentos colaborem. Mas depois ela incentiva os silos localmente, né? Então, se o bônus do cara de marketing não tem nada a ver com o bônus do cara de tecnologia, não adianta você esperar que esses caras vão topar rodar um experimento que envolve marketing e tecnologia em 2 semanas. Na verdade, os incentivos corporativos jogam contra a tal da colaboração esperada, né? Então, esses são os 3 grandes temas, né, para a gente numa transformação. E você não faz isso de uma hora para outra. As empresas têm centenas de funcionários de uma cultura de 30, 40, 100 anos, né? A gente estabelece o que a gente chama de camp by camp, que é você não faz nem o choque and know, que é chocar e gerar pânico para gerar mudança, mas você também não faz o slow, que é essa visão de que, bicho, daqui a 7 anos a gente mudou. Na verdade, você escolhe territórios, cadeias de valor conectadas no cliente e no ambiente de tecnologia, e naqueles territórios você obsessivamente tenta ser mais rápido trimestre a trimestre. Então você vai montando a sua orquestra Lean Digital camp by camp, né? Obviamente com pessoas, a gente fala skin in the game, né? Todo mundo que está ali está full time nisso, é um conceito, né? E essa visão de que você consegue, mesmo numa empresa gigante, muito rapidamente, pegar uma cadeia de valor, uma experiência ou um tema, e aquele tema ser 10 vezes melhor, é o que a gente faz hoje
né, onde esse tema envolve sim muita tecnologia, mas ele envolve também mudanças de comportamento que estão associados a estilo de liderança e a processos típicos de uma grande empresa. Quer dizer, como é que se refaz as suas estruturas de orçamento, compliance, RH, para que isso não jogue contra a tal da velocidade que vai te traduzir para o século XXI. Essa é a brincadeira do Beethoven aqui, é porque Lean é sobre disciplina, né? É a disciplina japonesa de você ter métrica para tudo, de você fazer ciclos encadeados de melhoria, etc. E o digital é sobre disrupção, é sobre o pensamento, né, que você precisa divergir para convergir, que você precisa usar e experimentar teses que só vão se mostrar verdadeiras ou falsas se você jogar na mão do cliente muito rápido, etc. Essa é a aventura digital, né? Então, o papel nosso e a nossa proposta é que essas coisas, se combinadas, elas ficam muito poderosas. E essa é a brincadeira do Beethoven. Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que o César está com um problema de tempo, mas sobram alguns minutos ainda para perguntas. Eu preciso sair às 3. Tá bom. Então vamos passar a fase de perguntas. Eu queria aproveitar que eu já estou com o microfone, né? Eu não sei se você poderia dar um exemplo um pouco mais concreto do que a CIT faz, ou fez recentemente? Posso. Para a gente entender um pouquinho, ter um exemplo. Posso. Inclusive, eu vou dar 2 exemplos. Um mais técnico e um até mais, eu diria, disruptivo. Aí, por exemplo, uma das primeiras coisas, o Itaú é um grande cliente nosso. E ele está vivendo essa realidade de fintechs, de disrupção, etc. E a principal app do banco, ela tinha 2 releases por ano, né? E ela não tinha 2 releases por ano porque o banco não conhece de tecnologia. O banco conhece muito de tecnologia. Ela tinha só que ela estava... O processo de gerar as releases estava desenhado como se desenhava bons processos no século XX. O que a gente faz é aportar um conjunto de teses, de cornerstones, vamos acelerar isso para você ter a capacidade de lançar, em vez de 2 por ano, uma a cada 2, 3 semanas. E aprender rápido e poder melhorar muito mais rápido. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. Tem o lado de instalar a máquina de produção ágil de software, sim, com controle, com previsibilidade, mas tem o lado de mudando outros comportamentos típicos. Um deles é a capacidade, a gente fala aqui o MVP, né, o Minimum Viable Product. Todo mundo acha o conceito excelente, né? Pô, diminui o tamanho das coisas que você quer fazer, que você faz mais rápido e testa logo. Agora, vai fazer isso no ambiente corporativo. Para aprovar o orçamento, você precisa de aliados. E para ter aliados, você vai jogando coisas para dentro daquele projeto, daquela app ou daquela plataforma. E aí o negócio vai ficando grande, né? E já que o processo de aprovar coisas é demorado, então eu vou muito mais coisas do que eu preciso, na verdade. Eu já tenho 2 anos para trabalhar tranquilo, sem ter que passar lá pelo processo de orçamento. Então, uma série de coisas, se você quer ser realmente mais rápido, mais inovador, você precisa desmontando tudo isso. Só que você não desmonta na teoria, você tem que pegar problemas reais. Vou pegar um outro agora que a gente fez. A gente trabalhou com a Coca-Cola. A Coca-Cola tem ela tem o lado que a gente conhece mais, né, que são os carbonatados, mas ela é líder no mercado de sucos, ou distills, que eles chamam. E esse é um mercado onde 300 novos sucos são lançados todo ano. Olha que esquisito, a CIT trabalhando com sucos. E aí o desafio era, eu não vou conseguir competir. Se eu para lançar um suco leva 1 ano e meio, e os meus competidores, que tem tudo contra eles, não tem marca, não tem dinheiro, não tem nada, mas eles lançam sucos a cada 2 meses, como é que e estão aprendendo muito mais sobre o consumidor do que eu, né? Como é que eu me redesenho para conseguir lançar sucos muito mais rápidos? A gente lançou o primeiro em 4 meses. E plugo tecnologia para entender o que está acontecendo com esse produto, para entender o cliente, né, o que está comprando, se está gostando, se não está gostando, se está usando o café da manhã, se vai para a lancheira, se é para
para janta que esse produto é usado. Tudo isso é muito importante do ponto de vista de estratégia, de entendimento do cliente para você ir. Porque se é para lancheira, é uma coisa. Agora, se é para servir num jantar, você tem outras características. Então, veja mas fazer o processo de mudança do ambiente tecnológico, que precisa ser muito mais rápido também, mas de todos os outros, do que acontece antes, nas áreas de negócio, no marketing, etc., e do que acontece depois, quando eu lanço as minhas iniciativas, como é que eu faço marketing digital em cima disso, é o que a gente faz hoje. Não fui eu, não mandei nada, Lucas. Não sei, mas... Eu não. Tem que pagar imposto, pô. O cara foi com uma plaquinha, né? Na verdade, meu pensamento é o seguinte: quando você fala de grandes empresas, você também fala de, por exemplo, você retrata como uma lesma. Na verdade, eu vejo como o legado que ela tem de tanto tempo que está em atividade, até de processo, que nem você fala. Então, de cultura. Sim, a cultura. Então, quando você fala, a gente tem que saber aprender com o que a gente faz. Então, o que eu entendo quando você fala isso é assim: a gente usa a tecnologia não só para desenvolver o produto, mas também desenvolver ferramentas próprias para a gente entender os próprios dados que a gente está gerando. Então, acho que encaixaria muito perfeitamente em cima de machine learning, de parte de IA mesmo, entender tipo, como eu vendo, como eu estou produzindo. Que por se trabalhar também em empresa, eu vejo que tem muito problema disso, ainda mais acho que legado. Mas acho que, pelo que eu entendi, a pergunta eu entendi isso certo? É esse fluxo mesmo? Parece que sim. Parece que sim. Só assim, a questão não é se acomodar a um novo conjunto de tecnologias, é se acomodar com um mundo onde novas tecnologias vão surgir o tempo todo numa velocidade cada vez mais rápida, né? Então você não adianta, beleza, qual que é o clássico? Eu vou montar a minha equipe de machine learning. Todo mundo montou. Não tem nenhuma grande empresa que não tenha uma equipe de machine learning. Mas e aí? Tá lá, mais um silo. Uma galera lá, cientista de dados, sei lá o que, fazendo big data aqui. Mais um silo. Assim, você internalizar competências em novos silos, as empresas sabem fazer. Mas você vai só aumentando a complexidade, né? Porque agora o cara quer lançar não sei o quê, tem que falar com os caras de machine learning, porque parece que você vai usar não sei o quê. Então, assim, você precisa redesenhar a maneira como as empresas absorvem competências e orquestram isso para atender o cliente, né? O próprio cliente tem que entrar na equação muito mais cedo, né? Porque senão eu fico discutindo meus produtos, o meu lucro, quanto é que eu quero de resultado, quanto é que eu tenho que vender, mas e o cliente, né? Onde é que by design esse cliente é o início e o fim de tudo que você está fazendo, né? Oi, tudo bom? Obrigado pelo tempo. Eu tenho uma curiosidade que é: quanto tempo e que dificuldades vocês têm de pegar alguém externo a CIT e incorporar no time de vocês para adquirir toda essa cultura e essa mudança que normalmente não está nas empresas onde o cara trabalhou, ou porque também ele não tem experiência nenhuma, é um recém-formado ou alguma coisa do tipo? Eu acho que a gente tem um processo de onboard que funciona. A gente está sempre contratando. 150 vagas, lembrem. Mandem seus currículos, entrem no site. Mas a gente vai se reinventando também, né? A CIT tem 2.500 pessoas hoje em vários países. Tudo que a gente fazia antes de comunicação, alinhamento, etc., não funciona hoje. E certamente não vai funcionar também daqui a algum tempo. Então, eu acho que a gente vai ter um pouco de humildade no sentido de que, bicho, tem um jeito que a gente faz, mas quando a gente percebe que ele não está funcionando, a gente refaz rápido, né? A gente tem um dog fooding, a gente precisa acreditar nessas teses, e eu acho que a gente usa isso também. A gente acho que a gente tem um bom processo de onboard. Evidentemente que você pegar uma empresa que tem dezenas de pessoas trabalhando de um jeito e colocar mais gente, a tendência é que esse cara vai, principalmente está chegando, ele vai imitar os outros. Quando você faz o contrário, que pega uma empresa
que tem uma cultura mais tradicional. Não adianta você jogar um ou outro aventureiro lá, porque esse cara daqui a pouco ele vira picles também, né? Assim, ele não vai conseguir, você bota, a empresa tem 100 anos trabalhando de um jeito, você bota 10 caras lá com uma outra cabeça, o que vai acontecer é que esses 10 caras daqui a pouco estão funcionando de acordo com a cultura estabelecida, né? Não tem muito jeito. Então, acho que essa é a grande dificuldade de traduzir uma empresa. E o sucesso também, né? Aqueles executivos, eles tiveram uma carreira muito vitoriosa. Então não é fácil, na perspectiva pessoal, você fala, pô, agora não posso ser mais um chefe, comando e controle, não posso mandar fazer, né? Eu não sei mais do que o time. Agora o time tem competências, essa estruturação em equipes que não são mais de especialista, não é? Aqui é tudo contador, aí pega o contador o melhor e ele é o chefe dos outros. Aqui é tudo engenheiro, o engenheiro mais experiência é o chefe dos outros. Aqui é tudo design, o design mais experiência é o... Agora imagina que o time não é esse, que aí são os departamentos. Agora imagina que você tem uma equipe, um estúdio que tem um design, um psicólogo, 3 arquitetos, o cara de iOS, e o jurídico sentado ali, porque o que você está fazendo precisa... E aí, quem que é o chefe desse cara? Mas não tem chefe, né? Você precisa de um processo de liderança. Você precisa de alguém que orquestre propósito, ambição, etc. Mas você não tem a chefia por know-how. Esse é o ponto. E aí destrói. Porque aí que você faz o quê? Você faz aquilo lá. Você pega o time de machine learning, um monte de PhD, você bota um PhD de chefe, né? Mas não funciona, porque se o cara de machine learning não estiver dentro da equipe de marketing, que está pensando como usar aquela quantidade imensa de dados que veio da última campanha, não adianta nada o departamento lá de machine learning. Assim, então, a orquestração desse jeito de trabalhar, onde você tem células e não mais departamentos, e as células são multifuncionais, está na raiz desses desenhos. Está na raiz de os Two Pizza Team da Amazon. Tudo que a Amazon vai fazer são times pequenos com autonomia. Porque a empresa tem 560 mil pessoas. Se você tiver que ficar pedindo permissão, orçamento, aprovação, você vai ficar tão lento quanto todas as empresas tradicionais que têm esse tamanho, né? Então, eu extrapolei a sua pergunta, mas no fundo como lá já é um jeito que a tendência é as pessoas se adaptarem. Acho que o nosso processo também dá uma checada se tem fit cultural, né? Se vai aguentar aquela doideira que é a CIT. Isso acho que é o processo. Também tem que. Não é só sobre o que você sabe, é sobre a sua capacidade de aprender e a maneira como você compartilha e consegue se inserir nesses ambientes com menos hierarquia. Perguntas? Você contrapôs as empresas do século XX com as do XXI, mas nós estamos no começo do século XXI, né? Quando é que as empresas do século XXI vão virar os mamutes, elefantes, etc.? A Google, a Amazon... Ninguém sabe, né? Mas se você pensar, né? A Apple Music vem um Spotify. A Apple é uma empresa arejada, né? Aí vem um Spotify e destrói o que eles tinham recém-destruído, que era a indústria de música com o iPod, etc. Esse é um processo darwiniano sensacional do ponto de vista de gerar inovação, etc. Mas ele é imprevisível. Eu comentei do business plan. Imagine se você tem que fazer o business plan do que vai ser a indústria automobilística daqui a 5 anos. Ela vai se uberizar? Ela vai ser drone? O carro vai ser autônomo ou não vai? Assim, você vai fazer o quê? Bicho, vai para a rua, faz, experimenta. Não adianta ficar perdendo tempo tentando acertar um futuro que agora é absolutamente imprevisível. Então, assim, no fundo é sobre isso. É sobre preparar empresas que são organismos mais antifrágeis, né? Que tiram proveito da diversidade. Quanto pior tiver uma indústria, melhor para a Amazon. Porque os concorrentes vão dançar. Eles não vão conseguir reagir. Então, tirar proveito da incerteza é a principal característica, eu acho, das empresas que vão vencer no século XXI. Se vão ser essas, se essa tradução das grandes marcas do século XX também vão ganhar, ou se serão outras empresas muito mais baseadas em tecnologia, são pistas, Tomás, absolutamente
Eu perguntei porque eu sou do tempo em que a IBM era o rei, né? Depois veio a Microsoft, tá? Que já não é mais a mesma coisa, né? Sim, sim, mas você vê, essas empresas têm ciclos, e os ciclos são curtos, né? Todas essas que eu falei são empresas absolutamente jovens, né? Se distanciando, né? Estou falando de século aqui, mas é uma década, muda o jogo completamente, né? Então, esse é o legal de estar, eu falei, e por baixo desse negócio todo é software. Tem um hashtag nosso lá, por baixo da bagaça vai o código, né? Porque, assim, tem software e muito software para ser feito, né? Então, tem que falar de cultura, etc. Mas uma hora tem que fazer bons e melhores. E vem, assim, os ciclos das próprias arquiteturas hoje, do que se entende como uma arquitetura que vai responder, ele encurtou muito, né? Podemos continuar. Nossos alunos. Estrutura de dados vai precisar durante muito tempo. Boa tarde, César. Muito obrigada pela palestra, foi muito interessante. Eu concordo com você, assim, que realmente hoje a gente tem que embutir culturas novas e principalmente uma atenção especial ao cliente e aos problemas a serem resolvidos. Mas um outro ponto que eu particularmente acho muito importante também na gestão de uma empresa de tecnologia é você escutar a sua equipe também. Existem que mecanismos vocês têm de estimular inovações ou sugestões vindas da equipe e incorporá-las no processo do dia a dia da empresa? Tá. Eu acho que tem várias perspectivas, né? A primeira é a questão da autonomia. Uma vez você monta um time e diz que ele vai resolver tal problema, a partir dali você realmente dá autonomia para que esse time tenha propósito comum e que possa aprender e fazer, para diminuir a necessidade de pedir a autorização para fazer algum experimento, etc. E obviamente que a autonomia ela vem com a cultura de que esses caras entenderam para onde a empresa está indo, o que faz sentido, o que está em jogo, etc. Né? E estão calçados num conjunto de práticas e metodologias que a gente depois você cria espaços para coisas, a gente fala horizonte 1. O horizonte 1 nosso é atender cliente. É o que o Itaú, a Azul, a Coca-Cola, o Google, né, um cliente grande nosso. O que esses caras estão precisando? É isso. Tem um segundo, a gente chama de horizonte 2 e 3, que é coisas que a gente quer fazer, mas a gente não sabe ainda se vai dar resultado. Pode ser uma grande furada. A gente está fazendo lá experimentos com blockchain, e a gente não sabe se vai conseguir construir uma linha de negócio, alguma coisa em cima disso. Mas tem que estar plugado em mercado. Essa é uma tese nossa, né? A gente não faz R&D de laboratório. Você precisa achar alguém que queira experimentar aquela tecnologia ou aquele conceito no campo de jogo, né? A gente tem a Sensid é um spin-off nosso, que cuida especificamente do assunto APIs, né? E agora a gente tem uma outra empresa de IoT também, mas são experimentos, né? A Sensida já virou um business e um business bem poderoso, mas esse é um terceiro nível, né? Não só de criação de competências, mas você tentar criar outros negócios. Assim, a gente tem, obviamente, os Fale Conosco, a gente tem mecanismos mais oficiais, mas eu acho que a coisa acontece mesmo pela cultura de que é possível levar problema. A gente fala, o problema é ouro, né? E o Lean é sobre isso, né? Você tem a disciplina de falar de problema, né? Que é o pensamento A3. Tá bom, você quer falar de um problema? Vamos acordar qual que é o problema antes de falar de solução. Vamos entender causa raiz, né? E aí depois esse é o lado esquerdo do A3, né? E é um método de se mostrar que a empresa inteira pode falar de problema o tempo todo, e que é ok, que é sobre isso o nosso trabalho, né? Sobre entender os bloqueios e resolvê-los, mas em cima de método e de um linguajar que permite que você foque no entendimento do problema e não no finger point, né? De que está errado por causa desse cara, né? Essa cultura de que os problemas são associados às pessoas, ela é muito ruim para tratar problema. Então,
parte da dificuldade clássica e hierárquica é você não associar problema com processo ou com prática, e sim com pessoas, né? Se você descaracterizar isso, a empresa fica mais arejada by design, né? Então, não sei se contornei. Preciso ir mesmo. Muito obrigado novamente. Foi muito interessante, tá? Espero que apareça novamente alguma hora. Estou à disposição, Tomás. Obrigado.